Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Então, o que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, detalhamento, modernismo no Brasil, segunda fase, prosa Jorge Amado. Então, vamos estudar um pouquinho sobre Jorge Amado, ok? Conhecer um pouco sobre a sua produção literária nesta segunda fase do modernismo brasileiro, ok? Então, venham comigo. Para que a gente possa compreender Jorge Amado, a sua produção literária, nós temos que compreender o contexto em que ele produziu, em que ele escreveu os seus textos. Para que a gente possa compreender isso, vamos fazer um olhar primeiro para o mundo, o que estava acontecendo no mundo. Perceba que nós vamos ter um período de tensão, vamos ter um período de pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial, e com isso nós vamos ter ali exatamente a tensão entre os países crescendo, os conflitos crescendo, principalmente pela disputa de terras, certo? E percebo que isso depois vai desembocar, ou seja, isso vai levar a uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial. E temos também que lembrar que nesse período tínhamos ideais circulando no mundo. Quais eram as ideias em relação ao modo de viver, à economia? Nós tínhamos o capitalismo, representado ali pelos ideais liberalistas, certo? Pelos ideais que estavam ali em crise devido à quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que afetou a economia do mundo e também a do Brasil. Além disso, tínhamos ideais do socialismo, certo? Do que foram colocados em evidência com a Revolução Russa. Voltando para a questão do capitalismo, a quebra da Bolsa de Nova York, percebo que nós vamos ter aí uma economia que será afetada, a economia mundial sendo afetada devido à dependência dos países em relação aos Estados Unidos, principalmente o Brasil. O Brasil era um grande exportador de café para os Estados Unidos e quando houve a crise da Bolsa, os Estados Unidos, ou seja, o país parou de comprar tanto café do Brasil e aí veio a crise. E quando nós olhamos aqui para o Brasil, um país em crise devido aí à questão do café, certo? Percebe que nós vamos ter exatamente um período que será finalizado a República Velha e essa República Velha é finalizada exatamente com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas ali vai impor mais tarde uma ditadura, o Estado Novo, e percebam que com isso nós vamos ter esse contexto acontecendo no nosso país, um contexto também de tensão, de ditadura, e além disso temos as desigualdades existentes no nosso país. Hoje temos um país desigual, sim, mas naquele período as desigualdades eram maiores. E para evidenciar essas desigualdades, para que essas desigualdades fossem aí chamadas, ou seja, colocadas em evidência, nós tivemos os escritores, os romancistas, principalmente os romancistas lá do Nordeste, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, que irão apresentar um país, certo, que é esquecido pelos outros, ou seja, pelo outro Brasil, aquele eixo Rio-São Paulo. Então nós vamos ter uma produção de um romance regionalista. E entre esses autores temos aí Jorge Amado, que vai falar sobre os costumes ali da região da Bahia, que vai evidenciar desigualdades, e percebam que esse autor vai ter uma grande produção literária de importância para esse período. Então, para que a gente possa conhecer, vamos aí ao nosso texto. Vamos à cartela, colocando aí na tela para vocês, olha só. Jorge Amado é um dos escritores mais populares da literatura brasileira. A ampla comercialização de seus livros, tanto no Brasil quanto no exterior, proporcionou ao autor uma situação incomum para muitos artistas nacionais, viver de sua própria produção. Então, observem que os grandes escritores que nós tivemos nesse período, Jorge Amado se destacou exatamente devido ao sucesso que as suas obras alcançaram. E percebo que no nosso texto diz que aí é algo incomum. Tanto que ele viveu das suas produções, da venda de seus livros, coisa que não ocorreu com os outros autores, certo? Percebo que os outros autores escreviam, faziam suas produções, mas tinham outras profissões no serviço público e também como jornalistas. E observem que
Jorge Amado não, ele conseguiu viver da sua produção literária conforme o nosso texto afirma. Voltando ao nosso texto, observem. Apesar das críticas, olha só, apesar das críticas de alguns especialistas que apontavam repetição em suas obras, Amado afirmava: "Sou incapaz de escrever sobre aquilo que não vivi." Sua declaração destaca aspectos importantes de sua obra como o envolvimento social e a descrição dos hábitos da vida baiana. Então percebo que Jorge Amado vai destacar em sua obra principalmente a Bahia, certo? Salvador, Ilhéus, essas cidades, esses lugares ali da região da Bahia, ali do estado, certo? Em que serão ambientadas as obras, as histórias, os personagens. Percebo que eles são de lá. E aí nós temos um destaque importante nesse texto que eu quero mostrar para vocês, colocando aí para vocês mais uma vez. O que é importante? A obra dele vai ter envolvimento social, ok? Isso aqui já faz com que ele esteja ligado ao romance de 30, aos escritores regionalistas também, porque ele vai apresentar, vai olhar para uma região afastada ali do eixo Rio-São Paulo, olhando ali para a região de cidades da Bahia e vai evidenciar personagens e questões sociais que esses personagens vão estar ali envolvidos com o movimento grevista, com questões voltadas aos costumes também dos próprios personagens. E isso nós vamos ter essa descrição dos hábitos da vida baiana. E aí, claro, é uma descrição dos hábitos, não apenas que podemos dizer de forma dos bons hábitos, mas também a questão daqueles hábitos que podemos colocar, entre aspas, aí como obscuros, aqueles hábitos que são contraditórios, que exatamente aquele personagem, vamos dizer que se apresenta, um exemplo, se apresenta como um bom cidadão, como um pai de família e também um bom político, mas por trás, quando ninguém está vendo, é aquele pai que trai a família, trai a esposa, é aquele político que comete, que faz corrupção. Então observem que ele vai evidenciar essas realidades na obra dele, também lá nas descrições de costumes. Ok? Então vamos observar esses dois pontos na obra de Jorge Amado. Então colocando aí para vocês sobre o engajamento social. Exatamente quando nós vamos ter aí os primeiros romances de Jorge Amado das décadas de 1930 e 1940. São marcados pela denúncia, principalmente miséria e da exploração sofrida pelas classes marginalizadas da Bahia. Então nós vamos ter aqui, gente, exatamente esse ponto. Olha só. Denúncia da miséria e da exploração sofrida pelas classes marginalizadas da Bahia. São suas obras mais conhecidas dessa fase: Cacau, Mar Morto, Capitães da Areia e Terras do Sem Fim. Entre a cidade e a zona rural, trabalhadores do porto, das fazendas de cacau, prostitutas, negros e meninos de rua são tipos sociais frequentes dessas narrativas, por quem o narrador manifesta um sentimento de solidariedade e aos quais lança um olhar lírico, certo? Lança um olhar poético também para falar desses personagens. Então observe que esses personagens, eles vão ali na trama, eles vão ser evidenciados, e esses personagens nós vamos ter muitas vezes na escrita de Jorge Amado um narrador que vai se apresentar favorável do lado desses personagens, ok? Então percebo que a produção dessas obras, que foram adaptadas para muitos filmes e também para novelas na TV, percebo que vai evidenciar esses personagens ali daquela realidade do sofrimento e da luta contra injustiças que esses personagens vão realizar nas histórias, nas tramas, ok? E um exemplo que eu quero chamar a atenção para vocês, nós vamos assistir agora uma animação ali da introdução, o Trapiche, exatamente Capitães da Areia, obra escrita por Jorge Amado, que vai contar a história de meninos de rua que vivem ali na cidade de Salvador,
e conhece essa cidade muito bem e para sobreviver tem que cometer furtos e perceba que nós vamos ter a evidência também desses personagens da história triste e também a luta pela sobrevivência, ok? Nessas histórias. Então, vamos assistir a nossa animação e a gente já volta para comentar um pouquinho sobre essa obra. Uma grande parte dos capitães de areia dormia no velho trapiche abandonado em companhia dos ratos sob a lua amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura sem fim. Ao longe, o mar que arrebentava no cais. Pela porta viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto viam o céu de estrelas, a lua que os iluminava. Moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. É aqui também que mora o chefe dos capitães de areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde os seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe. Seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Quando se incorporou aos capitães da areia, o cais recém-construído atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade. O chefe era Raimundo, o caboclo, mulato, avermelhado e forte. Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais ativo. Sabia planejar os trabalhos, sabia tratar os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo foi puxar uma navalha e cortar o rosto de Pedro, um talho que ficou para o resto da vida. Os outros se meteram e, como Pedro estava desarmado, deram razão a ele e ficaram esperando a revanche que não tardou. Uma noite, quando Raimundo quis surrar Barandão, Pedro tomou as dores do negrinho e rolaram na luta mais sensacional a que as areias do cais jamais assistiram. Raimundo era mais alto e mais velho, porém Pedro Bala, o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era de uma agilidade espantosa, e desde esse dia Raimundo deixou não só a chefia dos capitães da areia, como o próprio areal. Engajou tempos depois no navio. Todos reconheceram os direitos de Pedro Bala à chefia, e foi desta época que a cidade começou a ouvir falar nos capitães da areia, crianças abandonadas que viviam do furto. Nunca ninguém soube o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns 100, e destes mais de 40 dormiam nas ruínas do velho trapiche. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Muito bem, então temos aí a introdução dos Capitães de Areia, a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. Percebo que nessa obra temos a história de crianças órfãos, certo, moradoras de rua, e percebo que elas viviam ali à beira do cais do porto, ali na região. O Trapiche, que é exatamente um grande armazém abandonado. E percebo que um armazém abandonado que não tinha condições dignas para a vivência, ou seja, para que uma pessoa pudesse viver, mas essas crianças viviam lá e viviam aos montes, tanto que o número total de crianças é um número indefinido, não se sabe ao certo quantas, devido à quantidade. E também a todo momento crianças se juntavam, novos membros apareciam.
Perceba que nessa história nós temos aí um destaque para Pedro Bala. Exatamente nessa introdução você percebe que Pedro Bala, ele é um personagem que se mostra líder, certo? E percebo que ele tomou a liderança do grupo depois de uma disputa com o Raimundo, com um personagem ali que era mais forte, que era autoritário, mas que não tinha a liderança de Pedro Bala. E observem que, ao tomar a liderança, ele não fez isso apenas pela força, mas também por ter esse espírito de líder. Ele tinha a voz de comando, ele sabia tratar as pessoas, sabia conversar, e os outros personagens, os outros meninos, as outras crianças, conheciam, reconheceram essa liderança no nosso personagem, tanto que ele se tornou o líder do bando. E ali ele planejava com os outros personagens os assaltos, planejava todas as ações que eles iriam cometer naquele período, sempre ali com a questão de sobreviver, né, gente? Percebo que eram umas crianças abandonadas, não tinham famílias e estavam passando fome. Então a necessidade colocava elas nessas condições para que elas pudessem ali, de alguma forma, existir, sobreviver. Essas crianças eram analfabetas, com exceção de um personagem, um professor, que era o único alfabetizado, que sabia ler e também que tem ali um destaque na obra, que conta a história para os outros meninos, inventa também histórias devido à sua imaginação e também aconselha e ajuda Pedro Bala nas missões ali, exatamente na questão dos roubos, no planejamento, dos furtos. E observe que esse personagem ele tem um destaque. Não apenas ele, não apenas Pedro Bala, não apenas o professor, mas os outros personagens. Quando nós observamos bem a obra, nós podemos perceber que o protagonismo não está apenas em Pedro Bala, mas sim no grupo, nesses personagens. Perceba que são personagens marginalizados, a gente tem a descrição dessas crianças, né, no texto, e perceba que são personagens que vão ali estar sujeitos a diversas situações, à desigualdade. E é interessante notar que o Pedro Bala, ele é filho de um grevista, era um trabalhador também ali do cais, que em um movimento grevista acabou perdendo a vida, foi assassinato. E Pedro Bala ficou órfão, abandonado ali na região e acabou se juntando aos meninos, aos capitães de areias. E o Pedro Bala também vai seguir por esse mesmo caminho do pai. Perceba que ele tem o dom da liderança. Ele se junta a movimentos grevistas e depois abandona o grupo para seguir carreira, certo, nos movimentos sociais. E observem que por meio desse personagem a gente tem a evidência aí da questão da luta de classe, né, da batalha das crianças. Percebo que nós vamos ter esses personagens desenvolvidos de uma forma a sensibilizar o leitor e evidenciar as realidades. Percebo que elas estão sujeitas a tudo. À prostituição, elas estão sujeitas também a violência. Percebo que a polícia também, quando pegava algum membro desses grupos, percebo que a polícia acabava espancando, maltratando essas crianças. Lembrando, crianças, gente, certo? A gente já estudou bastante sobre o ECA. Será que essa lei, o ECA, nem existia na época para amparar essas crianças? Observem a diferença, a desigualdade, como era essa realidade evidenciada por Jorge Amado. E Jorge Amado faz isso exatamente mostrando esses personagens, essas crianças ali, exatamente na cidade de Salvador. E observem que nós temos essa presença desses personagens, esses personagens são evidenciados, e percebo que ao evidenciar essas realidades, nós temos aí o engajamento social. Nós temos o autor mostrando para o país, mostrando para os leitores essas realidades, trazendo críticas, certo? Críticas que vão estar voltadas não apenas para o Estado, mas também para as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que tratam essas crianças de maneira desigual, que tratam sem afeto, que acabam cometendo ali violências extremas também com essas crianças, principalmente a polícia. Ok, gente? Então percebo que nós vamos ter essa evidência aí dessa realidade na obra Capitães da Areia. E Jorge Amado, além disso, além de evidenciar essas realidades desse olhar social, nós também vamos ter a descrição de costumes da vida baiana, que é exatamente o registro, que é o outro ponto que a gente tem que analisar na obra de Jorge Amado. Colocando aí para vocês, olha só. A segunda fase, essa daí se configura como uma segunda fase, que nós acabamos de estudar, a gente foi que o texto traz para a gente como a primeira. Então, a segunda fase de Jorge Amado,
certo, da obra de Jorge Amado, a partir de Gabriela, Cravo e Canela, corresponde aos romances em que o autor faz o retrato dos costumes da sua terra, a Bahia, e os personagens típicos desse estado. O tratamento dado aos dramas das personagens muda, deixando de ser simples exemplo das relações de opressão a que o ser humano humilde é submetido, e a gente vê essas relações de opressão com esse ser humano humilde ali exatamente nas crianças, gente, lá em Capitães da Areia. Observem que aqui a forma como os personagens vão ser tratados muda. Nós não vamos ter mais esse simples exemplo das relações de opressão a que o ser humano humilde é submetido. Percebo que agora há um novo olhar, há uma nova forma de apresentar esses personagens. Seguindo o texto, torna-se agora um registro regionalista, certo? Lembrando que ele se alinha exatamente ao romance regionalista, aos romances de 30, exatamente aí, gente, ok? Sensual e lírico, e eventualmente bem-humorado do cotidiano local, com uma apresentação apaixonada dessa cultura e de seu modo de vida. Então, observe que aqui, assim como nós tivemos na primeira fase, um narrador que se coloca, certo, em muitas obras ao lado dos menos favorecidos, nessa segunda fase de Jorge Amado, nós vamos ter um narrador que vai se mostrar apaixonado muitas vezes pela vida, pelos costumes da sociedade baiana. Então, perceba que esse registro aí de costumes é o que vai dar a tônica para esse segundo momento. Colocando aí para vocês, olha só, os romances mais conhecidos desse período são os mais célebres de toda a obra de Jorge Amado. Então, percebam, além de Gabriela, Cravo e Canela, percebo que essa obra já virou filme, já virou novela, já virou série também na TV. A Dona Flor e seus dois maridos e Tieta do Agreste. Todas essas três obras, gente, todas elas já foram adaptadas para a TV, para o cinema, certo? Então percebam que são obras bastante conhecidas e que tornaram Jorge Amado muito famoso. Até mesmo porque elas foram vinculadas, foram exibidas em um grande canal de TV, um canal muito conhecido, ok? Que possui grande audiência. E isso ajudou também o autor a conseguir viver exatamente das suas obras, da escrita dos seus livros. Vamos aí ler um pouquinho de Gabriela, Cravo e Canela para que a gente possa evidenciar esse registro dos costumes, da vida baiana, certo? Dos personagens, da questão da sensualidade também presente nos textos de Jorge Amado. Vamos aí ao nosso texto. Do navio sueco com sereia de amor. No dia seguinte, depois do almoço, os marinheiros tiveram novamente folga. Espalharam-se pelas ruas. Como gostavam da cachaça de Ilhéus. Como gostavam da cachaça ilhense. Comprovavam com orgulho os grapiúnas. Vendiam cigarros estrangeiros, peças de fazendas, frascos de perfumes, bugigangas douradas. Gastavam dinheiro em cachaça. Enfiavam-se nas casas de mulheres, damas, caíam bêbados na rua. Foi depois da sesta, antes da hora do aperitivo da tarde, naquele tempo vazio entre as 3 e as 4:30, quando Nassib aproveitava para fazer as contas da caixa, separar o dinheiro, calcular os lucros, foi quando Gabriela, terminando o serviço, partia para casa. O marinheiro sueco, loiro de quase 2 metros, entrou no bar, soltou um bafo pesado de álcool na cara de Nassib e apontou com o dedo as garrafas de cana de Ilhéus. Um olhar suplicante, umas palavras em língua impossível. Já cumprira Nassib. Na véspera, seu dever de cidadão, servir a cachaça de graça aos marinheiros. Passou o dedo indicador no polegar, a perguntar pelo dinheiro. Vasculhou os bolsos, o loiro sueco, nem sinal de dinheiro, mas descobriu um broche engraçado, uma sereia dourada. No balcão colocou a nórdica mãe d'água, Iemanjá de Estocolmo. Os olhos do árabe fitavam Gabriela dobrar a esquina por detrás da igreja. Mirou a sereia. Seu rabo de peixe, assim era a anca de Gabriela, mulher
tão de fogo no mundo não havia. Com aquele calor, aquela ternura, aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade. Parecia feita de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela. Nunca mais lhe deram presente. Uma tolice de feiura, uma tolice de feira. Tomou da garrafa da cachaça, encheu um copo grosso de vidro, o marinheiro suspendeu o braço, saudou em sueco, emborcou 2 tragos, cuspiu. Nassib guardou no bolso a sereia dourada, sorrindo. Gabriela riria contente, diria a gemer: precisava não, moço bonito. E aqui termina a história de Nassib e Gabriela, quando renasce a chama do amor de uma brasa dormida nas cinzas do peito. Então observe que nós temos aí um romance que vai retratar exatamente ali personagens que vivem em Ilhéus, Gabriela, Cravo e Canela. Essa personagem, uma moça humilde do interior que vai para a cidade e acaba trabalhando ali com o Nassib no bar, certo? Servindo os marinheiros e os frequentadores do bar. Observem que Nassib acaba tendo um envolvimento amoroso com ela. E observem a descrição até de forma sensualizada em alguns momentos, ele falando do rabo da sereia e das ancas de Gabriela, do corpo da personagem. Observem também a descrição, a evidência aí dos marinheiros frequentando o bar, os frequentadores do bar. E observe que o nosso texto aí direciona exatamente a questão para o olhar entre a relação desses 2 personagens. Nassib se apaixona por Gabriela, certo? Quer dar presente e essa paixão acaba evoluindo. Perceba que nós já temos indícios no texto do envolvimento desses personagens, tanto que eles dormiam juntos, já tinham relações amorosas. E percebo que nós vamos ter daí todo um desenvolvimento de uma história desses personagens que Gabriela vai ter que passar a integrar aquela sociedade baiana, porque ali havia o interesse de Nassib em se casar. E ao se casar, Gabriela se tornaria dama dessa sociedade. E observe que por meio dessa personagem nós vamos ter os questionamentos de certos costumes, de certas realidades, ali que Gabriela conseguia visualizar, certo? No comportamento dos grandes e poderosos, das pessoas de bons costumes ali de Ilhéus. Ok? É uma obra que vale muito a pena você ler e conhecer. Agora, ainda com relação a Jorge Amado, nós tivemos muitas críticas a esse autor. Apesar da sua grande produção, de ter ficado muito famoso, muitos críticos, muitos literários fazem críticas aos personagens não, às obras que o nosso autor, que Jorge Amado, produziu nesse período. Então, entre essas críticas, pessoal, observe que, para a primeira fase, nós vamos ter uma crítica relacionada aos personagens. As personagens dessa fase são consideradas reduzidas ao papel que exercem na sociedade, inseridas numa luta de classes maniqueístas, em explorados enfrentando exploradores. Então a gente tem essa realidade aí, uma realidade maniqueísta, que quando a gente pensa exatamente dos personagens que ou são bonzinhos ou são malvados. Então, nós vamos ter, por exemplo, lá em Capitães de Areias, os personagens ali que vão estar, as crianças representam exatamente aqueles que são explorados, que são marginalizados e que irão ter que lutar contra a polícia, contra determinadas pessoas ali que frequentam cais e cometem violências com essas crianças, ok? Então percebo que esses personagens acabam sendo essas representações. E não vamos ter aí além disso. Então temos essa relação que os críticos colocam maniqueístas, muito reduzida. Já na segunda fase, observem, o trabalho com a linguagem é considerado simples e superficial no tratamento dado à trama das personagens. Então, observem que esse trabalho com a linguagem é a questão da linguagem mais reduzida, uma linguagem mais objetiva, e que muitos autores ali, muitos críticos literários, na realidade, não gostam, não acham que seja de uma grande riqueza, certo? Então, há essas críticas a Jorge Amado. No entanto, a gente tem que ressaltar a importância desse autor, não só para a produção literária feita lá na Bahia, mas como também para o país. Perceba que Jorge Amado, ele foi
para outros países, ou seja, ele foi lido, muito lido em outros países. Isso acaba sendo um ponto relevante desse autor para a nossa literatura também, e percebo que é interessante a gente observar essa leitura dessa realidade ali que ele apresenta tanto na primeira fase quanto na segunda fase, evidenciando críticas não só a um sistema, certo, como também críticas aos costumes e às pessoas que se comportavam de determinado modo, que se comportavam de modo que muitas vezes é um tanto contraditório, como nós mencionamos durante a nossa aula. Ok, gente? Então, visto tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.